Quero primeiramente cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui aprendendo com os irmãos. Todo aquele que ensina aprende e muito. O intuito deste canal é aprender e ensinar. Ele trata a respeito dos... Você que às vezes está ansioso, que nunca deu uma aula da escola dominical, ou às vezes procura coisas, você que já dá aula ou procura alguma coisa para te ajudar, esses conteúdos dito aqui é algo para nos ajudar, para complementar aquilo que você já sabe ou aquilo que eu já sei. O interessante da EBD desse ano que a CPAD trouxe para a gente um tema um tanto quanto super atual, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Será que isso tem acontecido? Será que a igreja tem sido ameaçada mediante a tantas heresias que brotam uma em cima da outra? Eu quero convidar você a orar comigo para a gente entrar nessa lição e poder aprender um pouco mais. Papai, Deus Santo, Deus tremendo de graça, de poder, de misericórdia, que nós possamos ter um excelente estudo, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que a gente venha ter diligência da sua palavra, que a gente venha ter respeito, entendimento com a sua palavra. Nós estamos aqui para ser canal de bênção, mas nós estamos aqui, acima de tudo, para cumprir a sua vontade e o seu querer, entendendo aquilo que o Senhor falou em Mateus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui quantas pessoas ouvirão a sua palavra, entenderão a sua palavra e crerão na sua palavra. Nos ajude, nos auxilie para que possamos ser mais uma vez canal de bênção na vida de quem está ouvindo e vendo essa mensagem. Amém. Então a EBD nos traz um tema um tanto quanto novo, porém antigo: heresias. As heresias são novas, mas às vezes só com uma roupagem nova. Desde a época de Paulo, desde a época de Jesus, a gente vê grandes heresias. Mas nós estamos aqui para poder juntos aprender um pouco mais sobre essas heresias. Então o texto áureo vai nos dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez me foi dada aos santos. Que uma vez foi dada aos santos. Será que nos dias de hoje, século XXI, a gente precisa batalhar por essa fé? Será que toda ou qualquer coisa às vezes não tenta nos enganar? Nos tenta muitas vezes tirar do caminho? Ou vamos dar um exemplo aqui, às vezes muda uma vírgula aqui, muda uma vírgula ali, só para trocar aquilo que parece que é verdade? Heresias, um tema propício para o momento. Vamos aprender entrando na revista, pegando a Bíblia como referência, entendendo a revista, vamos aprender um pouco mais sobre a EBD. Verdade Prática vai nos dizer assim: heresias são crenças, práticas contrárias ao pensamento bíblico, distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Será que acontece isso? Será que existem pontos que são distorcidos dentro da Bíblia? Faça já essa pergunta. Você pode começar essa aula já fazendo esses tipos de pergunta, tentando trazer aquelas pessoas que estão ouvindo para perto de você. De que forma? Você pode fazer essa pergunta: será que existe heresia dentro das igrejas? Será que existe heresias no mundo evangélico? Isso aqui, ó, a verdade prática, nos dá já uma pergunta para você fazer também, esperando que a resposta dos que estão te ouvindo. Heresias são crenças e práticas contrárias aos pensamentos bíblicos, que distorcem os principais doutrinas da Bíblia. Ou seja, as heresias têm como função distorcer a Bíblia. Essa é a função das heresias: distorcer a Bíblia. Essa que é a principal função
das heresias. Leitura em classe, eu vou pular ela, porém você vai ler com seus alunos aí na sala. Tento trazer para perto de você os alunos, para que cada um leia um tópico, para ficar uma aula interativa, uma aula bacana, onde todos falam, onde todos possam aprender juntos. Verdade prática começa em Atos 20, capítulo 20, verso 28 ao 31, e 1 Pedro, do capítulo 3, 15 ao 16, e 2 Pedro, do capítulo 2, verso 1 ao 3. Essa é a verdade prática. Introdução vai nos dizer assim: heresia são crenças, práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais das doutrinas. Os pontos principais das doutrinas cristãs confrontam o cristianismo histórico e criam problemas para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, ou seja, algo velho trazendo a atualidade, que foram rejeitadas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, pois nada há de novo sob o sol. Eclesiastes 1:9 vai nos dizer isso. Até me recordo de uma música que, quando eu era criança, antigamente, as rádios, todo lugar que você ia tinha um rádio, e uma dessas músicas falava uma coisa que me fez lembrar agora de Eclesiastes 9. Essa música dizia: nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Eclesiastes, já quantos mil anos atrás, já nos fala nisso, que não há nada novo debaixo do sol. Então as heresias antigas voltam com uma roupagem nova, tentando nos enganar, ou tentando roubar o principal, que é a nossa coroa. Se está preparado para nós uma coroa de glória, então o que as heresias tentam fazer? Nos roubar essa coroa, tirar a nossa comunhão com Deus. Esse é o principal propósito das heresias, nos afastar do Pai. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre problemas das heresias nas igrejas e as nossas responsabilidades na defesa da fé. Você se sente responsável para defender a fé cristã? Faz essa pergunta para os alunos. Você, como membro de um corpo chamado Corpo de Cristo, você formando a unidade, você se sente responsável para poder combater as heresias? Você se sente responsável para poder defender a nossa fé cristã? Faça essa pergunta para os alunos e esperem a resposta para ver o que eles te dizem. Eu creio que todo aluno vai se sentir responsável, por essa batalha a qual a gente ou nós estamos. O primeiro vai nos dizer assim: as ameaças dos lobos vorazes. 1. Os cuidados pastorais. Atos 20, 28. Atos dos Apóstolos 20, 28. É bom que você esteja com a sua Bíblia, além da revista, que você também esteja com a sua Bíblia para poder comparar alguns versículos citados nas lições, para você poder interagir com a sua sala. Atos 20, verso 28. Então vamos continuar lendo aqui. Os anciões, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e os que dizem que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus. Mostra que eles são pastores.
função principal ou primordial do pastor é eliminar, guiar e proteger o rebanho. Essa que é a função principal do pastor. O verso 28 de Atos 20, verso 28 vai dizer assim: cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Peraí, em Atos dos Apóstolos também já dá para a gente fazer uma pergunta. A igreja é de quem? Se o próprio texto, Paulo está dizendo que a igreja que o pastor pastoreia é de Deus e que ele comprou ela com o seu próprio sangue. Antigamente a gente via em 1 Samuel, ou lendo a Bíblia, que a função do pastor era cuidar da ovelha, era proteger a ovelha, mas hoje, infelizmente, está tendo algumas distorções dentro da própria igreja. Triste em dizer, mas é a realidade que a gente precisa tratar dentro dessa lição. Alguns, dito assim, pastores que têm como função primordial tirar a lã da ovelha. Ditos assim pastores, mas são lobos vestidos na pele de pastores. Triste em dizer. Mas essa realidade que eu trago para vocês, que a revista traz, é para a gente aprender a combater, às vezes, essas heresias, esses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, para a gente aprender a lidar com eles, aprender a entender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está nos dizendo, o que a palavra de Deus está nos ensinando, o que a lição está nos ensinando sobre heresias, porque a própria palavra de Deus é dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente está aqui estudando, aprendendo, a gente começa a entender que o próprio Jesus comprou a igreja com teu sangue. Se ele comprou, a igreja é dele. O verso 29 vai dizer assim: sei que depois da minha partida, lobos velozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Isso aqui mostra que pessoas, às vezes evangélicos, pessoas criadas e vividas, nascidas dentro do evangelho, se tornarão lobos velozes, vorazes, né, dentro da própria igreja. Isso é triste, isso é preocupante, mas quando a gente aprende a combater as heresias, a gente vai ficando um tanto quanto mais ativo na palavra de Deus para combater essas heresias. Daí vai continuar dizendo assim: o Novo Testamento emprega a metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus em Mateus 7, verso 15. Vamos ler Mateus 7, verso 15, só para a gente entender o que Jesus estava nos ensinando em Mateus 7, versos 15. Mateus 7, verso 15 vai nos dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meus irmãos, a gente necessita ficar atento a esses lobos. A gente precisa saber como combater essas heresias. Só tem um jeito de combater essas heresias: com a palavra de Deus. A lição é bem clara, a lição vai nos ensinar isso.
A lição vai nos deixar bem claro, vai nos dizer assim o título da lição: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E eu te perguntei há pouco, você se sente responsável por isso? Então nós, na função de presbítero, de pastor, ou qualquer outro cargo eclesiástico, você tem como função cuidar das ovelhas. Você foi chamado para um propósito, você vai ter que dar conta dessas ovelhas. Ou seja, Jesus comprou a igreja e as ovelhas que estão ali são do Senhor. Você está cuidando, ou nós temos essa função de cuidar das ovelhas. E nós vamos ter que dar conta dessas ovelhas. Mas se a gente arranca toda a lã dessa ovelha, se a gente deixa essa ovelha desprovida de qualquer cuidado, como que a gente vai dar conta? Lucas 15:4, vamos ver o que diz. Isso é tudo versículos que eu estou tirando aqui, você pode mostrar para os alunos. Tá aqui, ó, dentro da revista, tá aqui na lição. Não é versículos aleatórios que eu tenho pego ou coisa do tipo, não. São versículos tirados de dentro da revista. Então, Lucas 15:4 vai nos dizer assim, ó. Lucas 15:4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até que encontra? Verso 5. E quando encontra, a coloca alegremente nos ombros. Glória a Deus, aleluia. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa, ao chegar, reúne com seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Pastor, presbítero, qualquer outro cargo que você tenha contato com a ovelha do Senhor, a ovelha de Cristo, você precisa ter um cuidado todo especial. Você precisa ter um tato todo especial, porque ajudando a ovelha a fugir das heresias. E se às vezes a gente olha para as heresias, são pessoas, infelizmente, do alto escalão, pessoas ali que têm cargo, pessoas que foram ungidas para proteger a ovelha, para que quando a ovelha se perdesse, deixasse as 99 num aprisco, que fosse atrás daquela que se perdeu, e você não está cuidando da ovelha, ou seja, nós, como partes de um corpo de Cristo, nós temos como função cuidar das ovelhas. Então o título 1 vai dizer os cuidados pastorais. O meu pastor tem essa função. Eu, como presbítero, tenho essa função de ajudar o meu pastor a cuidar das ovelhas. Você pode lançar essas perguntas, você pode lançar esses versículos para que quem está te ouvindo ali possa entender um pouco mais sobre a lição. Lição 2 vai dizer assim: depois da minha partida. Atos dos Apóstolos, novamente, quando Paulo vai dar uma lição, ele vai dizer assim, essa expressão é uma palavra profética, pois os apóstolos está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja. Depois do período apostólico, no futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis e lobos vorazes. A Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, em 2 Pedro 1, 19, 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é o suficiente para impedir a manifestação do falso, tanto que, ao falar a respeito
dos profetas legítimos dentre os hebreus, resultou também que havia entre o povo falsos profetas, como havia de surgir com o tempo da igreja falsos mestres. 1 Pedro 2:1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Ou seja, desse texto que a gente leu, a gente percebe que mesmo a gente tendo compromisso com a palavra de Deus, a gente ensinando a palavra de Deus, ainda assim existe aqueles no meio que tendem ou tentam, de alguma forma, distorcer a palavra de Deus, distorcer aquilo que foi pregado. Ou seja, até nisso devemos também ficar atentos. Bom, você tem compromisso, você prega a verdade, você prega aquilo que Deus coloca em seu coração, você ensina, você instrui como pastor, mas ainda assim vem algumas pessoas tentando distorcer tudo aquilo que você, como pastor, como pregador da palavra, faz. O próprio Paulo vai dizer isso. O apóstolo Paulo diz: ninguém de ninguém cobiçou prata e nem vestuário. Atos dos Apóstolos 20:33. Porque Paulo disse isso? Paulo sabia que havia homens que queriam ser servidos, que desejariam estar à frente do rebanho para obter ganhos pessoais. Pois isso Paulo os chama de lobo cruéis. Atos dos Apóstolos 20:29. Ou seja, Paulo falou: eu não cobiço prata, eu não cobiço ouro. Ou seja, o amor, aquilo que ele aprendeu de Jesus, ele nos passou de graça. Mas ele sabia que teria pessoas que viria após a sua partida, que iam querer ser servidos, que ia querer receber honra para si próprio. Muitas pessoas que iam querer passar heresias, queriam querer distorcer a palavra de Deus. Paulo já nos alertava. Um pouco mais a gente vai dizer: o dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. O amor é a raiz de todos os males. Ou seja, pessoas, como eu disse, que para vanglória própria prega heresias, porque sabe que algumas heresias, algumas adivinhações vão fazer com que as igrejas fiquem cheias. As igrejas ficando cheias, mais dinheiro, mais status, mais mordomia para ele. Em compensação, ele deixa de ser um pastor que deixa as 99 no aprisco que vai buscar aquela, achando, faz festa, assim como Jesus nos ensinou. Mas não. Esses heréticos, essas pessoas que pregam heresias, elas não estão preocupadas com a minha vida, com a sua vida, elas estão preocupadas com o bolso dela. Então, Paulo vai nos deixar bem claro aqui que ele não cobiçava ouro e nem cobiçava prata, mas ele quer nos deixar bem claro também que tem pessoas que vão cobiçar ouro, que vão cobiçar prata, que vão cobiçar a lã da ovelha, em vez de cuidar, em vez de proteger, assim como Jesus fez e nos ensinou. Triste vai querer tirar a lã da ovelha. Fiquemos atentos contra as heresias pregadas dentro das nossas igrejas. Fiquemos atentos com as heresias pregadas na internet. Fiquemos atentos àquilo que Paulo nos alertou. Fiquemos atentos aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Se não está cuidando da ovelha, se não está protegendo a ovelha, se não está colocando a ovelha no ombro, se ele não tem cheiro de ovelha e prega heresias, abre o seu olho, fique atento às heresias. As heresias às vezes vêm com roupagens novas,
mas são as mesmas heresias do passado. Ficamos atentos. O 3 vai dizer assim: a origem dos falsos profetas. De onde será que veio esses falsos profetas? De onde será que eles vieram? A origem dos falsos profetas. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes. Paulo falando isso em Atos dos Apóstolos 20, 30. Atos dos Apóstolos 20, 30. Aqui, ó. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torceram a verdade a fim de atrair os discípulos. Torceram aquilo que era verdade. Modificaram aquilo que era verdade a fim do quê? De atrair os discípulos. Mais discípulo, mais dinheiro, mais lã de ovelha. Vai continuar dizendo assim: lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, de dentro do próprio ministério. Dentre vós mesmos, segundo, se levantarão homens que farão coisas perversas. Será que isso aqui é novidade para a gente? Será que tem alguns escândalos, algumas coisas, alguns homens que fazem coisas perversas com a noiva de Cristo? Tem, né? Dentre vós mesmos levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, pregando eles próprios. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que posicionam acima das Escrituras. Será que tem homens que se posicionam acima das Escrituras? Essa é uma boa pergunta para você fazer para os seus alunos. Será que tem homens que querem se colocar acima de Jesus? Será que tem homens que querem ser adorados? É uma boa pergunta para você fazer para os seus alunos. Lógico que a resposta vai ser unânime, né? Os discípulos deles ainda estão por aí. Eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia. Atenção aqui. Não sei se você já ouviu em algum momento na sua vida algumas pessoas com uma heresia tão grande a ponto de dizer a seguinte frase, abre aspas, o que eu vou dizer, a Bíblia precisa ser atualizada. A pessoa falou isso com um microfone na mão, ou seja, preste bem atenção, isso não é a minha fala. É triste em dizer que às vezes tem pessoas que cortam alguns trechos do que as outras pessoas falam para usar contra as próprias pessoas. Eu disse em alto e bom som que uma pessoa, num lugar que eu estava, numa respectiva igreja que eu estava, ela disse da própria boca dela de que a Bíblia precisava ser atualizada. Olha o tamanho da heresia. A Bíblia é irrefutável. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, do que o jornal que virá daqui uma semana. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é o nosso livro de fé, inspirada pelo próprio Deus. Mas tem algumas pessoas que distorcem isso. Desacordar abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Peraí, vamos ler lá 2 Coríntios, quando alguém nos ofereceu um novo evangelho, o que o apóstolo Paulo nos ensinou para falar mesmo? Vamos ver? Esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. 2 Coríntios 11, verso 13, que vai dizer assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. 14.
Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Verso 15. Portanto, não é surpresa que os servos finjam ser servos da justiça, a fim deles será o que as suas ações. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será as ações que merecem. Ou seja, está falando dos servos de Satanás. Pessoas que em algum momento tentam enganar a noiva de Deus, se fingindo ser servo de Deus. Mas no final eles terão as ações que merece, infelizmente. Para a gente finalizar o 3, em fase disso, vemos a importância de estudar um campo de teologia denominado de apologética para orientar os crentes em nossos dias. Quão importante é a gente entender o que é e o que significa apologética. Apologética é o tema da próxima. Vamos ler aqui então a quarta, que vai nos dizer o 2, o que é apologética. Então a gente já aprendeu bastante coisas a respeito do cuidado que o pastor deve ter, a respeito das heresias antigas que ainda continuam, a respeito de pessoas que querem ganhar em cima das ovelhas, pessoas que querem tirar a lã da ovelha, pessoas que querem atualizar a Bíblia. A gente já aprendeu tudo a respeito disso. Agora vamos entender o que é apologética. Por exemplo, eu te convido a ter a disponibilidade de defender aquilo que você acredita. Você acredita no quê? Se a gente está estudando a respeito de heresias, você tem que saber combater essas heresias. Você como diácono, você como presbítero, evangelista, pastor ou até mesmo um cooperador, como que você não vai entender, descobrir como combater essas heresias? Só tem um jeito da gente combater essas heresias, é através da palavra de Deus. Então vamos entender o que significa apologética. Apologética, parte 1, definição. 1 Pedro 3,15. Apologética cristã é a defesa lógica e racional. Lógica e racional da fé. Isso é apologética da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Lindo, maravilhoso. Aqui no início já nos explica o que é apologética. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa. Literalmente eu te pergunto, ou novamente eu te pergunto, você está preparado? Você tem se alimentado da palavra para poder defender a fé cristã? É uma boa pergunta para você fazer para os seus alunos. Quanto de Bíblia que a gente tem lido para poder defender a fé cristã? Tem lido pouco, bastante, muito? O que a gente tem aprendido para saber se é heresia ou não é heresia? Qualquer coisa que é lançada do nosso prato, a gente come? A gente dá glória a Deus, aleluia, a gente fala amém? O que a pessoa que está pregando está falando? Se os bereanos precisavam conferir aquilo que Paulo estava falando, quando tem um irmão ou uma irmã falando, você dá amém, você ouve, mas se a gente está estudando sobre heresias, você está disposto a combater as heresias? Só tem um jeito de combater as heresias, aprendendo a respeito da palavra de Deus. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, ou seja, nós temos que estar preparado para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15 é apologia. Numa tradução literal é sempre preparado para uma defesa. Ei, cristão, tu estás sempre preparado
para a defesa da fé cristã? É uma boa pergunta para você fazer para os seus alunos. Classe, vocês estão preparados para defender a fé cristã? Se a gente está falando sobre heresia, a gente tem que estar preparado. Daí ele vai continuar dizendo assim: a versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora NVT emprega o verbo explicar. Assim, sempre que preparados para explicá-la, a apologia mostra que o cristianismo é racional. Ele é racional. E os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, portanto aceitável. Jesus disse: devemos amar a Deus de todo modo, o nosso coração, e de todo o entendimento. Marcos 12:30. Vamos ler Marcos 12:30? Só para a gente entender isso, essa passagem é um tanto quanto bonita. Marcos 12:30. Você pode acompanhar na sua Bíblia, chamar os alunos para ler na sua Bíblia. Marcos 12:30 vai nos dizer assim, aqui, ó: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você ama Jesus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, você precisa ser apologético, ou seja, você precisa defender a fé cristã. Ou seja, tem coisas que você ouve, às vezes, dentro do seu trabalho, que você fala: eu não quero debater. Mas às vezes eu te pergunto: você tem conhecimento para debater? Você tem Bíblia para debater? Eu não digo fazer igual estão fazendo por aí, vai existir tristeza, não vai existir tristeza. Não estou falando você chamar alguém aí para um podcast para poder debater, não. Mas a pessoa falou uma heresia perto de você. Vou até contar uma breve testemunho aqui. Eu trabalho numa respectiva empresa. O ajudante que estava comigo dentro do caminhão me disse assim: eu perguntei para ele que um outro motorista dá uma carona para um outro ajudante, tipo, ele sai fora da rota dele e vai levar o ajudante, depois passa em frente à firma de novo e segue o caminho dele. Eu falei: nossa, Vitor, como que fulano é bacana, gente boa, ele dá uma carona pro menino, sai totalmente da rota dele. O meu ajudante explicou assim: nossa, esse daí já tem até um pedacinho reservado no céu, de tamanha bondade. Na hora que ele falou isso, eu, como ensinador da palavra de Cristo, presbítero, como que eu poderia deixar isso passar? Eu falei: não, Vitor, uma coisa, outra coisa. Fulano pode até ser bom, pode até fazer caridade, pode até ajudar o ajudante dele a chegar no destino tal, mas isso não te dá um pedaço no céu, não te dá uma cadeira cativa no céu. Então eu precisei de corrigir essa heresia que ele estava falando, porque na cabeça dele, pela essa pessoa fazer esse ato de bondade e de caridade, já tinha um pedaço reservado no céu. Não, o que nos dá direito ao céu não é porque eu sou bom, não é porque eu faço caridade, não é minhas obras, não é nada disso. Você e eu sabemos que é pela graça, dom imerecido. Jesus morreu na cruz do Calvário, o mesmo Jesus da lição que a gente está falando, que ele é o dono da igreja, que devemos estar preparados para combater as heresias. Dentro disso que eu estou dizendo, a gente só consegue chegar no céu pela graça. Ou seja, por isso que eu quis contar esse breve testemunho. Então você está preparado, você tem Bíblia você tem ensinamento, você lê quanto para poder instruir alguém que coloca uma heresia, às vezes, diante de você. Então a gente tem que estar preparado para combater as heresias. Igual a gente leu aqui em Marcos 12:30. Marcos 12:30 vai nos dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.
E isso ensina que devemos amar a Deus por completo corpo, alma, por completo com o corpo e as emoções e o intelecto. Ou seja, Deus nos convida para amá-lo por completo. 2 vai dizer assim: a que defesa Pedro se refere no verso 16? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta à acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de acusação, tanto de formal, como em Atos 22:1, como informal, 1 Coríntios 9:3, ou Filipenses 1:7-16. O versículo 16 fala bom testemunho cristão, que serve para provar a inocência, serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz a respeito da doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal ou ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, Atos 26:24. Agripa na mesma audiência. Ou seja, isso daqui nos mostra que devemos ter bom testemunho. Qualquer lugar que o crente esteja, ele precisa ter bom testemunho. Ele precisa ser uma pessoa de bom testemunho. Por quê? Porque, querendo ou não, é a sua obra, as suas obras. É aquilo que você faz, aquilo que você mostra. Por exemplo, algumas pessoas podem, às vezes, tentar imaginar que você é uma pessoa ruim, ou que você é uma pessoa má, ou coisa do tipo. Mas se você se mostra uma pessoa caridosa, se você se mostra uma pessoa, como que eu posso dizer assim, que está sempre pronta a dar um bom testemunho, essas pessoas vão olhar para você diferente. Fala, nossa, como assim? Essa pessoa está sendo acusada, essa pessoa está sendo afligida, mas mesmo assim ela está se mostrando uma pessoa de caráter, ela está se mostrando uma pessoa que não tem, uma pessoa que não tem com que se engrandecer, uma pessoa que não tem com que se envergonhar, mesmo sendo acusada, mesmo sendo muitas das vezes aí perseguida, ainda está mostrando um bom testemunho. Isso daí acaba sendo para a gente, como cristão, lindo de ver, lindo de olhar, lindo de imaginar. Ou seja, dentro de tudo isso que eu estou falando, o cristão ele necessita ter um bom testemunho. Todos nós que queremos fugir das heresias, a gente precisa ter um bom testemunho. Porque como que o crente vai falar em algum momento assim, eu estou cheio da presença de Deus, eu defendo a fé cristã, daí vai olhar, ele não dá um bom testemunho. Digamos, um tanto quanto diferente, né? Um tanto quanto estranho a gente olhar para um cristão e não ver ele dando um bom testemunho, vendo ele, às vezes, como que eu posso dizer, procrastinando da fé, indo por um outro caminho, né? Um tanto quanto complicado. Essa talvez que seja a palavras que a gente tem para poder defender a nossa fé. Vamos então para o próximo tópico. O próximo tópico vai nos dizer